O presidente da Câmara afirma que a reforma administrativa pode vir antes da tributária. Informação da repórter Vitória Abel. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que outras propostas podem passar na frente da reforma tributária na casa. Segundo Maia, a PEC da desindexação orçamentária e a reforma administrativa têm chance de avançar mais rápido que as mudanças no sistema tributário. O presidente da Câmara espera que o governo envie o projeto da reforma administrativa até a próxima semana. Se o governo tivesse me encaminhado antes, a administrativa, certamente a administrativa estava andando mais rápido, não me encaminhou. Vai encaminhar essa semana ou na próxima. E nós vamos dar prioridade a ela, até porque o debate da tributária é mais complexo. Mas nós não temos por que parar. São 513 deputados, uma comissão tem 40, a outra tem 40, ainda sobra muito deputado para discutir outras matérias nas comissões. Rodrigo Maia acredita que a reforma tributária pode ser aprovada no Congresso no primeiro semestre do ano que vem. Para o presidente da Câmara, a proposta pode ter mais apoio se a União ceder mais recursos do pré-sal para estados e municípios, compensando eventuais perdas na arrecadação. Durante o evento em São Paulo, Rodrigo Maia ainda fez ponderações sobre o cenário eleitoral. O deputado disse que a disputa prematura é desnecessária e só prejudica o governo do presidente Jair Bolsonaro. Já está tendo impacto na relação dele com o estado do Rio e o estado de São Paulo. Dois estados do Sudeste importantes, fundamentais. São Paulo é a maior economia do Brasil. A gente não pode antecipar demais a eleição, porque a gente vai prejudicar a sociedade. Não vai sobreviver ninguém no final desses 3 anos. Se quiser correr tantos quilômetros, por um ser humano é impossível ficar 3 anos em campanha presidencial. O presidente da Câmara negou a possibilidade de sair como candidato a vice-presidente em 2022. Vice-presidente? Vice-presidente é horrível, Porque você só serve para conspirar contra o outro, Maia falou a uma plateia de empresários. Porque geralmente é isso que acontece, Essas conspirações fazem parte da política e dependendo dos líderes, do poder executivo, do poder legislativo, seja da Câmara ou do Senado Federal, é exatamente isso que acontece. De qualquer maneira, uma parte importante dessa fala aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi quando ele mencionou essa disposição dele próprio, porque ele, como presidente da Câmara, é que pauta aquilo que vai entrar em votação. É importante essa sinalização no sentido de que a reforma administrativa será colocada em votação e o próprio presidente da Câmara vê essa reforma administrativa como algo importante. E é preciso que você que nos ouve e nos vê entenda, essa não é uma mera reforma administrativa que vai simplesmente mudar alguns procedimentos e estrutura dentro do poder executivo. Essa é muito mais uma reforma estrutural do brasileiro, dada a amplitude e a maneira como são corrigidos os incentivos hoje negativos, criação de novos incentivos positivos e a maneira como essa configuração do Estado está estabelecida nessa reforma. Portanto, é uma reforma fundamental para o funcionamento do Estado brasileiro, diferente daquilo que é hoje, ou seja, esse Estado que atrapalha, esse Estado incompetente, esse Estado ineficiente. Essa reforma administrativa, pelo menos segundo o projeto, isso não quer dizer que quando for implementada vai gerar todos os resultados, mas pelo menos do ponto de vista do que se apresentou em termos de projeto, é uma reforma bastante importante. Além da reforma administrativa, outras duas iniciativas que são tão fundamentais quanto para mudar esse panorama existente hoje são a reforma tributária e também o novo Pacto Federativo. O Rodrigo Maia diz que a reforma tributária, ela por ser mais complexa, por gerar mais discussão, vai ficar para uma segunda etapa. O importante é que ela continue na pauta e seja realizada, os debates aconteçam e que uma reforma tributária seja de fato aprovada e implementada. Em relação à reforma tributária, a gente tem 2 problemas grandes no Brasil, talvez 3. A primeira é a alta porcentagem de impostos. Fica inviável e quem, obviamente, paga é o elo mais fraco. Seja nos preços dos produtos, que ficam mais caros, e em caso de alguns outros impostos, no salário dos trabalhadores, que eles ganham efetivamente menos. Segundo problema é a forma que são cobrados os tributos.
A gente cobra de uma forma complexa, você cobra na origem, no destino, e isso é uma prática muito incomum. Isso gera uma complexidade, gera uma burocracia, e com burocracia você tem muito espaço para corrupção. E a terceira questão é que, como a gente tributa de uma forma não muito inteligente, quem tem menos dinheiro acaba pagando mais. Por exemplo, o imposto que está embutido dentro de uma latinha de refrigerante é o mesmo para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha centenas de milhares de reais. Então a gente precisa atacar isso logo para ajudar a economia. Isso é um problema crônico no Brasil e a gente está se distanciando cada vez mais das melhores práticas.